Você está ouvindo o História FM. Aviação de caça. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, conosco aqui novamente o professor Delmo Arguelles, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Delmo, seja muito bem-vindo novamente, mais uma vez aqui para falar do tema que você pesquisa, né? Então, fica à vontade aí para falar sobre você, claro, e sobre o assunto. Fica à vontade. Opa, boa tarde, Iclis. Boa tarde aí aos nossos ouvintes. Eu sou historiador, né, de longo curso, graduado em História, né, mestre em História das Relações Internacionais pela UNB, onde eu escrevi sobre as relações internacionais do governo Vargas durante a Segunda Guerra Mundial, e a minha tese de doutorado foi sobre os conceitos de honra e heroísmo dos pilotos de caça da Grande Guerra de 14-18. É o tema aí que eu dedico um grande carinho, né? E também eu fiz o estágio pós-doutoral, né? Não existe, pós-doutorado não é título, né? Se faz estágio pós-doutoral. Eu fiz no Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense, onde escrevi sobre a leitura que Lenin fez de Karl von Clausewitz. E aonde eu sou, né? Hoje eu sou pesquisador associado sênior lá do mesmo instituto. Então é isso, gente. Vamos conhecer um pouco mais os meandros da aviação de caça até hoje, depois que eu dei um recadinho para vocês. Já que a gente está falando de aviação de caça, a evolução dessa aviação, a gente está falando também de evolução tecnológica. E já que a gente está falando disso, a gente pode falar também das camisetas da Insider, que é a patrocinadora desse episódio do História FM. A Insider tem uma linha de roupas completa com destaque especial para as Tech T-shirts, camisetas com alta tecnologia. E aí você me pergunta, como assim uma camiseta de alta tecnologia? É só uma camiseta, não é? Não necessariamente. Por quê? Porque o modal da Insider, ele é bem diferente, ele é muito mais complexo, digamos assim, do que outros tecidos que a gente encontra na maioria das roupas que a gente acha pelas lojas e tal, como, por exemplo, o algodão, linho e por aí vai. Por quê? Primeiro, ele é leve, então ele é bem confortável no seu corpo. E você tem as Tech T-shirts normais e as Heavy T-shirts, que são um pouquinho mais grossas e elas não ficam tão rentes ao corpo, assim, então tem um caimento diferente. Mas ambas são feitas com esse modal super tecnológico que a Insider usa. E são camisetas muito confortáveis. As Tech T-shirts também te dão muito conforto térmico. É uma camiseta que, se você está pegando sol direto, por exemplo, ela não esquenta tanto quanto outros tecidos. Além do mais, ela evapora o suor mais rápido e é uma camiseta que demora mais a pegar cheiro do seu corpo, justamente por causa disso. Porque como o suor evapora mais rápido, as bactérias não têm muito do que se alimentar e não se proliferam tão rápido assim. Demora mais para elas se proliferarem até desenvolver um cheiro ruim. Além do mais, é uma camiseta que desamassa sozinha no seu corpo. Você não precisa nem passar. Se você está saindo de casa às pressas, pegou uma camiseta da Insider, ela está amassada, veste e sai, que logo ela vai desamassar sozinha no teu corpo. Aliás, é uma camiseta mais difícil de amassar também, tá? Não quer dizer que ela não amasse, mas é mais difícil de amassar e ela desamassa muito fácil no seu corpo sem você precisar fazer nada, só vestir. E tem mais uma coisa, eu tenho camisetas da Insider há mais de um ano e eu nunca notei elas perdendo nem um pouco de cor. Mesmo com as lavagens e uso, elas não desbotam. E isso eu falo não como o podcaster patrocinado, eu tô falando como usuário mesmo. Eu sou cliente da Insider, eu uso essas camisetas há mais de um ano e nenhuma delas nunca desbotou, eu nunca notei um mínimo de diferença. E, diga-se de passagem, também não encolhem com as lavagens. Eu tenho camisetas aqui em casa que eu adoro, mas que eu quase não uso porque elas foram encolhendo das lavagens e elas ficam meio apertadas em mim. Aí eu fico desconfortável, um negócio que meio que parece que tá te restringindo. E com as da Insider isso não acontece. Depois que você compra a camiseta da Insider, você não quer voltar atrás. E se você que tá ouvindo ficou curioso, se interessou, eu tenho desconto para você. Sim, você pode comprar camisetas da Insider ou qualquer coisa da Insider. Bonés, casacos, calças, meias, cuecas e por aí vai. Você pode comprar qualquer coisa da Insider com desconto se você usar o cupom História FM. Ou então, se você acessar a Insider pelo link que está na descrição desse episódio aqui. Por esse link, você nem precisa usar o cupom. Você entra por esse link, faz as suas compras, na hora de fechar você vai ver que foram aplicado 12% de desconto. Não, Iclis, mas eu entrei aqui, não sei se deu erro, não tá aparecendo o desconto. É só usar o cupom História FM. Então fica aqui a minha sugestão, não apenas de podcaster patrocinado, mas de cliente Insider. Depois que você usar, você não vai querer voltar atrás.
E se vocês me permitem mais um recadinho rápido, eu tenho que falar para vocês da nossa campanha do Apoia-se, porque ela financia esse podcast. O História FM só existe graças à nossa campanha no Apoia-se. Nos últimos meses a gente perdeu alguns apoios e tal, então a gente está aqui nesse esforço de tentar recuperar um pouco dos apoiadores que nós perdemos. Então, se você puder nos ajudar, você pode fazer isso em apoia.se/brigahistoria, colaborando com qualquer valor a partir de R$2 por mês. É só entrar nesse link, apoia.se/brigahistoria, e lá você vai ver as recompensas e benefícios de apoiar o História FM, além, claro, de estar ajudando um projeto educacional gratuito. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Bernardo Rebouças, Carmentila Martins, Júlio Veloso, Hugo Louro, Daniel Oliveira, Nima Spigolon, João Álvares e Rodrigo Maciel. Muito obrigado, gente. Graças a vocês é que eu posso fazer esse trabalho, posso disponibilizar esse podcast de graça para milhares de pessoas. Se milhares de pessoas estão aprendendo história toda semana, ou quase toda semana, com o História FM, é graças a vocês. E agora chega de papo e vamos para o episódio. Esse negócio de dividir essas gerações de caças começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando chegaram os primeiros aviões desse tipo movidos por motor a jato. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aviões de caça já existiam, lutaram muito durante a guerra, mas eram aviões movidos com motor a pistão com uma hélice. Eu tinha pensado em começar esse episódio perguntando sobre a invenção do avião, mas eu resolvi pular essa polêmica e deixar talvez para um episódio futuro, quem sabe um episódio biográfico sobre o Santos Dumont, por que não? Mas enfim, hoje o tema é aviação de caça, né? E eu queria começar te perguntando sobre como surge o avião como arma, não necessariamente o avião como veículo, mas como um instrumento de guerra, digamos assim, né? E como é que isso funcionava do começo, levando em conta que o avião ainda era uma tecnologia muito nova e até frágil quando acontece, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Opa. Iclis, aí essas são as demandas da Grande Guerra que vão transformar o avião em arma. Em 1914, o avião era apenas um aparelho inventado na década anterior, extremamente frágil, era basicamente uma armação de madeira com lona por cima, né, sem paraquedas, né? Então, só para você ter uma ideia, o Serviço Aéreo Alemão distribuiu paraquedas para seus pilotos. E só no último ano da guerra, em 1918. Enquanto França e Inglaterra não fizeram isso. É porque eles tinham medo que o piloto amarelasse na hora do vamos ver e saltasse do avião, né? E destruísse o avião. Que era uma tremenda estupidez, né? Porque aviões se produzem milhares, milhões iguais. Um piloto com experiência é algo único. Ou seja, o piloto morre, a experiência morre com ele. Mas então, ou seja, o avião era extremamente frágil, extremamente novo. Como sair de um parafuso, por exemplo, né? Quando o avião começa a voar justamente imitando a volta de um parafuso. Isso só foi descoberto na prática e da forma perigosa durante a Grande Guerra. Né? Então, não houve nenhum teórico para desenvolver antes. Né? Então, com base na observação, os pilotos começaram a pensar em técnicas até que deu certo para sair do parafuso em voo. Enquanto alguns devem ter tentado, né, devem ter partido da intuição errada, tentaram sair do parafuso em voo e não deu certo. Então o avião era essa coisa errática. E ele começou, você falou como ele vira instrumento de guerra, ele começa como um instrumento de auxílio à batalha, né, e quase que a gente não pode fazer distinção entre isso, apenas como observação. Por quê? É fundamental você saber, na guerra uma coisa fundamental é a informação. Se você souber aonde o inimigo está, para onde ele pretende ir, passando por qual caminho, já se tem uma vantagem gigantesca. E aí a observação permite isso, né? Você vê a movimentação do inimigo, permite ver a concentração de artilharia, né? Então, quando tivemos a famosa manobra von Kluck, no início de setembro de 1914, né? Von Kluck era o comandante do primeiro exército alemão, quando ele decide, ao invés de continuar o caminho dele, né, para esbarrar no Canal da Mancha com o cotovelo do último soldado, ele quebra para o sul e passa embaixo de Paris. Quem percebeu essa manobra von Kluck foi justamente o serviço de observadores franceses. E sobrevoando, tirando foto, eles viram que von Kluck havia quebrado para o sul e havia aberto um flanco para os franceses atacarem. Isso aí que dá início à Batalha do Marne, que para o avanço alemão e precipita-se aí a construção de trincheiras na frente ocidental, e aí vamos ter a fase do imobilismo na guerra. Então veja bem, né? A partir da observação dos aviões, a partir das fotografias que se tiraram, né?
do alto, percebeu-se a manobra von Kluck e aí sim chegou-se a esse ponto, né? Que inclusive até, já fica o lobby aí, né? Qualquer dia desse a gente pode até fazer sobre um episódio especial sobre observação aérea. Mas isso fica para outro dia. Mas então esse era o primeiro uso, né, dos aviões. E no início, segundo alguns relatos, quando os pilotos adversários se encontravam no ar, né, quando ingleses encontravam alemães ou franceses encontravam alemães, eles até se cumprimentavam, davam um tchauzinho pro outro. E depois do tchauzinho começaram a xingar uns aos outros, dar uma banana no ar, até que finalmente se percebe uma coisa óbvia, né? Tão importante quanto usar o ar, usar o espaço aéreo para fotografar os movimentos do inimigo e ter informações sobre o inimigo, era absolutamente essencial negar o uso do espaço aéreo ao inimigo. E esse, inclusive, até hoje é um dos papéis da aviação de caça. Negar ao inimigo o uso do espaço aéreo. Então, os aviões os pilotos e observadores começaram a levar carabinas, até aquele livro do René Chamb, No Tempo das Carabinas, que era justamente para um acertar o outro em voo, né? Mas só que você está num biplano, a 1.000 pés, 2.000 pés de altura, ou 500 pés de altura, whatever, né? E você está com uma carabina tentando acertar outro biplano voando, digamos que é mais fácil acertar na Mega Sena, né, do que acertar no outro avião. Teria que ser um golpe de muita sorte, né? É altamente improvável que se acerte. Logo, era necessário ter uma arma de tiro rápido, contínuo, para que, pelo excesso, se acertasse o avião inimigo. E também tornou-se necessário que essa arma disparasse pelo bico do avião, estivesse pelo menos alinhada com o bico do avião. Porque aí, para onde o piloto apontasse o avião, estaria apontando a arma e era só meter bala, né? Como se diz por aí. Mas só que, é claro, isso aí comportou uma série de problemas. Primeiro ponto, né? Ou seja, era o ponto principal, a hélice. Como é que você poderia disparar pelo bico do avião se tinha a hélice girando na frente? Então a solução inglesa para esse problema foi o chamado avião impulsor, com motor atrás. O motor estava atrás, então eles podiam colocar uma metralhadora na frente que podia disparar sem problemas. Mas só que a performance dos impulsores era muito ruim, né? Muito fraca, em termos de velocidade, ascensão, mergulho, curvas. Os franceses montaram um esquema que eu sempre considerei muito maluco, né? E, francamente, se eu tivesse a opção de não voar, né? Ou seja, se eu tivesse que voar numa guerra e se tivesse a opção de não usar esse avião, eu não usaria de jeito nenhum, né? Só usaria forçado, né, que era o avião com uma chapa defletora de aço na hélice. Os franceses usaram isso no Morane-Saulnier L, né, o parasol. Então, na altura da metralhadora, havia uma placa de aço nas hélices e a bala batia e ricocheteava. Teve um AIS francês, não foi o Roland Garros, né? Foi outro AIS francês. Ele foi... daqui a pouco eu lembro o nome dele. Eu deveria ter anotado aqui no papel, né? Para não esquecer, né? Devido a todo esse meu problema congênito, né? De nomes próprios. Pegou. Pronto, lembrei, né? Pegou. Ele afirmou que a maior parte dos tiros que ele disparava com esse parasol, as balas voltavam ricocheteando, passando pertinho do ouvido dele. Ou seja, havia uma chance, felizmente não aconteceu com Pegou, de tomar um tiro na cara. Imagina só, né? Você morrer porque disparou a própria arma, né? Então esse era uma solução maluca, né? E quando os alemães examinaram os destroços de um parasol e entregaram para um engenheiro holandês que trabalhava para eles, Anthony Fokker percebeu, né, o tanto que esse mecanismo era maluco, insensato, mas aí ele teve a ideia para fazer o mecanismo definitivo, que era o mecanismo interruptor. Ou seja, como uma metralhadora tem uma cadência de tiro mais rápida do que a rotação de uma hélice, o mecanismo interruptor de Anthony Fokker fazia com que a metralhadora parasse quando a hélice estava exatamente alinhada com a metralhadora. E aí ela voltava a atirar e passava de novo em frente e ela parava, né? Ou seja, graças ao mecanismo interruptor de Anthony Fokker, as metralhadoras, né, dos caças alemães atiravam no intervalo das hélices. E aí sim que nasce o primeiro avião de caça realmente eficiente. O Fokker Eindecker, de 1915. Eindecker, em alemão, quer dizer monoplano, né? Ele só tinha um plano de asas. Enquanto, eu não vou dizer o padrão, mas o usual, o que acontecia com a grande parte, né, a maior parte dos modelos aeronáuticos eram biplanos, né? Tinham 2 planos de asas. E aí, munido, né, desse avião com mecanismo interruptor, nasce o chamado flagelo Fokker. Os Fokkers alemães simplesmente passaram a arrasar as formações de aviões
aviões britânicos e franceses. E aí sim que vamos ter os primeiros homens a definir as primeiras táticas de combate aéreo. Que aí, e é claro, estou pensando em Max Zimmermann e Oswald Boca, que inclusive hoje, né, o pessoal usa erroneamente a palavra estratégia, né? Não, porque a minha estratégia para essa corrida é X ou a minha estratégia para a partida é Y. É errado, né? Estratégia, ela cuida do macro, né? Então, tática. A tática é o estratagema, né? É o adequado para uma situação específica. Na definição de tática, né? É a arte de ordenar o exército para a batalha de modo a enganar o adversário. E a estratégia é a arte de coordenar várias batalhas para se ganhar a guerra. Então, daí que estratégia cuida do macro e tática cuida do específico. Então, fechado esse parênteses, né, voltamos aí que Max Zimmermann e Oswald Boca desenvolveram todas as táticas de combate aéreo que valem ainda hoje. Algumas nem tanto, mas outras valem sim, né? Por exemplo, a questão de atacar com o sol às costas. Isso, com os radares e todos os instrumentos de detecção, essa tática hoje não é lá muito efetiva. Mas em 1915 e 1916, estava ali. Você atacava com o sol às costas, ficava difícil para o adversário te enxergar. Mas aí também tem aquela coisa, né? Qual era a grande dica para todos os pilotos? Primeiro, voe sempre em zigue-zague. Se você sair voando em linha reta, olhando, apreciando a paisagem, geralmente o piloto que fazia isso, ele nunca mais errava na vida porque ele morria imediatamente, né? Ele era abatido facilmente. Então, a primeira dica essa era voar em zigue-zague. Segunda, olhar para todos os lados. E terceira, olhar também sempre, de tempos em tempos, de minuto em minuto, na direção do sol, que era dali que o inimigo ia vir preferencialmente. Então, ficar observando as nuvens também, né, para ver se não... E é claro, com radar isso, mas aí também Então, agora vamos ter, por exemplo, as formações táticas que Boca pensou, até mesmo a questão da estrutura básica, né, dos 4 aviões, ou seja, 2 líderes e 2 sublíderes, né, e 2 alas. Ou seja, o líder ataca um avião inimigo e o ala protege a retaguarda do líder para ele não ser atacado também. Isso ainda hoje vale. Então, inclusive, quando a Marinha dos Estados Unidos começou a perder muitos pilotos de caça na Guerra do Vietnã, que é aí que eles vêm com aquela escola, né, de pilotagem de caça, a Top Gun, já fizeram filmes ruins sobre isso, mas só fizeram filmes ruins sobre isso, né, mas não vamos entrar aqui na crítica cinematográfica, né? Basta dizer que a estrela do filme era o F-14, pronto, né? Acabou. Quando a Marinha dos Estados Unidos fez o Top Gun, o treinamento dos pilotos de caça foi justamente baseado nas experiências do Oswald Boca da Primeira Guerra Mundial. Então veja bem, né? Como 50 anos depois ainda hoje, mais de 100 anos depois, as táticas de combate aéreo de Boca ainda valem. E qual foi o impacto da Primeira Guerra Mundial na aviação de caça do pós-Primeira Guerra, especialmente nos anos 1920, né? Porque está sendo usada até hoje essas táticas, então imagino que o impacto imediato tenha sido forte, né? E foi fortíssimo. Eu vou falar disso em todas as outras perguntas, na verdade. Mas então, só para manter aí a cronologia, Boca, então, ele imaginou as esquadrilhas de caça, porque antes era tudo ao Deus dará, ou seja, estava sendo inventado ainda, né? E aí ele que imaginou as primeiras esquadrilhas de caça, né? As Yastas. E começou a treinar novos pilotos, ensinar nessas táticas de combate aéreo. Tanto que o melhor aluno de Boca foi justamente Manfred von Richthofen, o já bem conhecido aí Barão Vermelho. O Barão Vermelho foi um dos alunos mais dedicados de Boca. E aí também vamos ter a chamada Era dos Ases, né? Porque antes da Grande Guerra, você tinha na língua francesa a figura do ás do esporte, né? Aquele tenista ou seja, qualquer outro, o nadador exímio. E aí convencionou-se falar, né, depois do Pegot, apesar da fama ser maior do Roland Garros, mas Roland Garros não chegou a bater 5 aviões, né? Ele não virou ás. O primeiro foi o Pegot, né, a bater 5 aviões. E aí se estabeleceu até hoje, ou seja, quem abate pelo menos 5 aviões em combate é um ás da aviação. E aí vamos ter a Era dos Ases, né, que inclusive vai ser tomado de um romantismo tremendo, né? Os jornais de ambos os lados do conflito noticiavam sobre os ases, não só os próprios ases, como também os ases inimigos, né? Tem uma história engraçada do Ernst Udet, né, que foi o segundo ás alemão em número de abates, 62. Ele viveu até 1941. Que Udet, ele abateu um piloto
francês, e aí o piloto francês caiu do lado alemão, né? Então ele pousou do lado, infelizmente não sobreviveu, e aí ele foi lá examinar os pertences, né, para ver quem ele tinha batido, né? E aí eu era um tenente e tal, e aí quando ele olhou a carteira desse tenente, ele tinha um recorte de um jornal francês sobre ele mesmo, sobre Hildet. Ou seja, ele ia bater um fã. Olha só que coisa, né? Que triste, né? Meu Deus, matei o meu fã. Então você teve toda essa construção, né? E é claro, uma guerra com um número de mortes absurdamente alto, né? Porque o número de vítimas da Grande Guerra de 14-18 foi terrível. Até então nunca havia acontecido um número de mortes tão grande, né? E o que fez ainda mais doloroso, mais amargo, foi que até o século XIX, o normal, quando acontecia uma guerra, era imediatamente acontecer uma epidemia de alguma coisa, né? Cólera, por exemplo, e aí a doença matar mais pessoas do que as munições, que as batalhas. Mas na Grande Guerra houve aí uma melhoria gigantesca na saúde pública e uma melhoria ainda maior na tecnologia de morte. Então na Grande Guerra as armas passaram a matar mais do que as doenças. Apesar do que, no final da guerra, estoura a epidemia de gripe espanhola, que matou também tanto quanto. A natureza deu um jeito aí de dar uma resposta sinistra. Mas então, a propaganda, ela se torna essencial, né? Absolutamente essencial para você manter o apoio. Porque numa guerra total, você usa todos os recursos humanos, materiais, produtivos, né? Usa tudo da nação para esmagar o inimigo. Aí a pergunta é, até que ponto, qual é o limite que um governante, um chefe de Estado pode pedir sacrifícios à população? Que é o grande problema disso, que você só descobre qual é o limite quando você ultrapassa. Quando a população está na porta do seu palácio, com ancinhos, foices, tochas, né, e guilhotinas lá querendo conversar com você, e não é para te abraçar, né? Aí se descobre que o limite foi ultrapassado e que seu couro não vai valer grande coisa. Então, sobre essa era dos ases, e até, eu acredito que o Iclios vai concordar comigo, eu vou fazer uma propaganda aqui, né, sobre essa era dos ases. Há mais detalhes sobre ela num episódio aqui do História FM, né? Que é justamente sobre o Barão Vermelho, né? Quando eu falei sobre isso. E então não precisamos mais especificar tanto assim a Era dos Ases. Mas o que acontece em termos de arma, né? Em termos de inovação na arte da guerra, é que até então, até 1916, 1917, o que se percebia? O avião era apenas uma arma. Então, os exércitos tinham serviço de aviação e as marinhas tinham serviço de aviação. A Força Aérea dos Estados Unidos só foi criada só após a Segunda Guerra Mundial. Durante toda a Segunda Guerra Mundial era a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Assim como também tinha a Força Aérea da Marinha dos Estados Unidos. E tem até hoje, inclusive, uma Força Aérea dos Fuzileiros Navais estadunidenses. Mas só que aí, em 1946-47, a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos virou Força Aérea dos Estados Unidos. E isso vem de uma percepção britânica de 1916 e 1917. Ou seja, já que o céu virou um novo espaço de combate, um novo campo de combate, além da terra e dos mares, então nada mais lógico do que criar uma força armada só para cuidar dos céus. E aí a Força Aérea Britânica foi criar a RAF, né, Força Aérea Real, foi criada no início de 1918, juntando justamente o Serviço Aéreo do Exército e o Royal Flying Corps, né, RFC, e o RNAS, né, o Serviço Aéreo da Marinha. Mas ainda a Marinha Britânica ainda manteve também seu componente aéreo. Mas daí temos aí essa criação da Força Aérea. Inclusive hoje, né, fazendo aí um outro parênteses, discute-se até a possibilidade de se criar uma força armada puramente cibernética. Em vez do Exército, Marinha, Aeronáutica, né, terem seus serviços de espionagem eletrônica, contramedidas eletrônicas e guerra eletrônica, teria só uma força armada para cuidar disso, né? Claro, aí seria uma força armada de meninos de 16 anos, todo mundo com espinha na cara, né? E que joga o PlayStation, né? Qualquer coisa parecida com isso. Mas a ideia seria a mesma, né? Ou seja, de criar. Agora, isso também, a gente também tem que perceber que aqui no Brasil a gente levou um desdobramento extremamente inútil. É uma coisa que a FAB
FAB a Força Aérea Brasileira tinha até a década de 1990, demorou pra caramba pra mudar, né? Só mudou em 1990, que a FAB queria ser a detentora do monopólio dos aviões. Porque nós somos a Força Aérea, então o avião é só com a gente. Que é uma coisa idiota, ou seja, a Marinha precisa de aviões para proteger a sua frota, né? O Exército precisa de aviões para transportar seus paraquedistas. Você não quer, ao invés de, não, liga pra FAB, pede o avião. Não, então você tem que ter algo próprio. É tanto que aí levava no antigo porta-aviões Minas Gerais, que foi desativado aí já tem quase 30 anos, né? Foi no final dos anos 90. No antigo porta-aviões Minas Gerais, o porta-aviões era operado pela Marinha, mas os aviões de patrulha naval, os P-16 Tracker, eram operados pela Força Aérea. Então daí essa bobagem, né? Uma coisa que eu classifico como infantilidade. Mas voltando aí a 1918, os britânicos então percebem isso e criam a primeira Força Aérea do mundo, ou seja, um serviço aéreo, né? Ou seja, uma força armada voltada exclusivamente ao domínio do ar. E quando a gente fala em domínio do ar, quer dizer usar o ar para atacar o inimigo, ao mesmo tempo negar ao inimigo, tentar negar ao inimigo, né, para ser mais preciso, o uso do mesmo espaço. A segunda geração de caças, que foi entre anos 50 e anos 60. E aí, novas tecnologias já foram implementadas para poder mudar essa geração. Os aviões Lockheed F-104, o Northrop F-5, que é um avião utilizado pela Força Aérea Brasileira, mas vale lembrar que na Força Aérea Brasileira esses aviões já foram modernizados. E qual foi o impacto da Primeira Guerra Mundial na aviação de caça do pós-Primeira Guerra, né? Especialmente nos anos 1920? Porque aí, como eu nem falei de bombardeios, né? A Grande Guerra vai abrir caminho aí para os aviões de bombardeio. Então vamos ter 4 funções básicas, né? Mas a primeira a gente só tem essas 3, né? Ou seja, observação, caça, bombardeio. Também tem transporte, mas aí a gente só vai ter um transporte mais eficiente a partir dos anos 20, 30, né? Em diante. E o avião de caça, ele é responsável então por não deixar o inimigo controlar os céus. Então ele vai abater os aviões de observação, vai abater os outros aviões de caça que também vão tentar fazer a mesma função que ele, e vai abater também os bombardeiros. Porque com o avião bombardeio, né, e também com os zeppelins que bombardeavam, você leva a guerra muito além da fronteira. Enquanto nos combates de terra, antes de 1914, o uso do canhão estava limitado à frente, né, de combate. Então, se você construísse um canhão muito grande, você podia acertar lá 5, 10 quilômetros além da frente de combate. E com aviões bombardeiros, você pode atingir qualquer alvo possível, né, em teoria. Então, isso abriu uma perspectiva gigantesca, né? E é claro que aí agora eu estou pensando, né, nessa perspectiva tecnológica, naquela categoria bem conhecida, né, de nós historiadores, que é o espaço de experiências e horizonte de expectativas do Reinhard Koselleck. O avião abriu todas as expectativas, não só para o combate em terra, quanto para os combates navais. Década de 1920, Estados Unidos, Japão, Grã-Bretanha vão começar a construir os primeiros porta-aviões. E isso, na Segunda Guerra Mundial, vai ter uma consequência, vão ter desdobramentos gigantescos. E aí vamos ter, nessa década de 20 também, a partir da experiência da Grande Guerra, a experiência remete, aí ela indica, né, um horizonte de expectativas, sempre lembrando, né, o espaço de experiência tem um local definido, né, que é o espaço da memória, enquanto o horizonte de expectativa, né, são só horizontes que se descortinam e se reconfiguram com o avanço temporal. Vamos destacar aí um russo exilado e um italiano, né, Igor Severský e Giulio Douhet. Eles serão os teóricos do poder aéreo na década de 20. Então eles vão enxergar que a aviação, né, que o espaço aéreo vai ter um papel essencial, um peso gigantesco aí na arte da guerra futura. Mas é claro que também, eu sei, como qualquer prognóstico que a gente faz sobre o futuro, não importa quantos dados, quantos números, quantos gráficos pixel, então gráficos, sabe, todos aqueles gráficos, né? Não importa quanto você bote isso no papel
zero e faça desenhos bonitinhos, né? E setinhas para cima e setinhas para baixo. Todo prognóstico que se faz para o futuro é, em maior ou menor medida, um chute. É um chute. No futuro, tudo pode acontecer. Ou seja, se alguém tivesse o poder de prever o futuro, acertaria na Mega Sena toda semana. Então, inclusive, esse é o meu corte, né? Ou seja, quando alguém fala que é capaz de prever o futuro, eu pergunto, quantas vezes você ganhou na Mega Sena? Nenhuma? Então pronto, então cala a boca. Então, você não é nada. E, geralmente esses caras falam, ou seja, tem um desastre, eu previ que isso ia acontecer. Depois, qualquer um pode prever. Né? Inclusive, quantas vezes já me perguntaram isso, né? Eu lembro quando teve o 11 de setembro, então naquele dia não teve aula, né, na graduação no Centro Universitário onde eu lecionava. Aí, em vez de aula, reuni-se no auditório, e aí nós, professores, fomos convocados a falar. E a primeira pergunta que me fizeram, professor, vai ter guerra? Eu falei, cara, nós historiadores somos profetas do passado, né? Então, sobre o que vai acontecer amanhã, não posso falar, né? Porque se eu soubesse, como eu falei, eu estava rico. Já tinha ganho na Mega Sena da virada várias vezes. Mas, infelizmente, eu não tenho esse poder. É claro, por mais que a gente coloque em dados, o prognóstico é sempre aquilo que é possível. A gente pode fazer um prognóstico, o Sol vai nascer amanhã. Isso sempre vai ser verdade, até o dia que o Sol virar uma supernova e implodir, aí pronto. Aí não vamos ter nascer do Sol e sim extermínio do sistema solar. Então, o prognóstico indica o que pode acontecer. Tudo isso para dizer o quê? Para Jules Douhet, as guerras do futuro, isso há 100 anos atrás, é que ele escreveu isso, não seriam mais resolvidas por exércitos, né, de infantes, né, pela infantaria, né, o exército lá conquistando terreno. As guerras seriam decididas por bombardeiros aéreos. Ou seja, o país A entraria em guerra contra o país B, aí o país A mandaria toda a sua força aérea para bombardear a capital do país B e o país B ficaria tão desmoralizado, a população ia ficar tão desesperada que eles se renderiam imediatamente. E pronto. Com um bombardeio à capital do inimigo, a guerra estaria ganha. Né, de uma forma bem simplificada. E o que a Segunda Guerra Mundial mostrou na prática, né, empiricamente? Quando a gente bombardeia a capital do inimigo, do adversário, o adversário não fica desmoralizado. Quando se bombardeia as cidades do adversário, o adversário fica muito mais revoltado, muito mais irritado ainda. Então a vontade de resistir do adversário só aumenta. Se você pensa em bombardear alvos civis só para desmoralizar o adversário, é uma péssima ideia, não vai dar certo. Quer fazer isso por outros motivos, né? Seja para matar pessoas, tal, só para se divertir matando pessoas, aí dá certo, né? Já que quando a bomba cai, a gravidade faz o resto. Mas o bombardeio de cidades como fator de desmoralização que levaria um país à rendição não existe. E a Segunda Guerra Mundial prova isso empiricamente. E quando a gente fala de aviação de caça, a gente está contabilizando os aviões bombardeiros também? Ou a gente só está falando de aviões menores, de combate mesmo, assim, um contra o outro e tal? E aproveitando a deixa, né? Que tipos de avião de combate existiam ali naquele momento, entre os anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial começar, né? O primeiro avião de caça é o avião dedicado, avião especializado em abater outros aviões. Ponto, é só isso. Tanto que quando ele carrega, que aí vai se misturando, né? Eles vão... A vida não para, né? O tempo não para, como já dizia o Cazuza. É claro que você pode ter o caça-bombardeio, que é um avião de caça, destinado a abater outros aviões, mas também ele vai carregar as bombinhas para atacar alvos no solo, né? Então, o avião de caça, avião de caça é especificamente o avião destinado, especializado em abater outros aviões. O avião de observação, ele é feito apenas, pura e exclusivamente para coletar informações, né? E isso até a Segunda Guerra Mundial significava tirar fotos. Então, na Grande Guerra, ia um piloto, né, no biplano e um tripulante com a máquina fotográfica para tirar fotos. A partir da Segunda Guerra Mundial, já passamos a ter aviões monopostos, né, só do piloto, já com as câmeras montadas no nariz, então ele saía disparando as fotos. Né? Então, havia os Spitfire de reconhecimento. E é claro que aí também ele tinha os canhões para se proteger do ataque de algum avião inimigo. Né? E aí também a Luftwaffe botava pods de câmeras fotográficas em Messerschmitt 110. E tem, é claro, também o avião de bombardeio, que é especializado em carregar bombas para despejar sobre o inimigo. Então, na década de 1920, a gente havia basicamente esses três tipos de aviões. A partir aí dos anos 20 e 30, também se desenvolve lá os aviões cargueiros, que aí também vamos ter o desenvolvimento da aviação civil. Então, o avião para carregar passageiros também ele pode ter suas cadeiras retiradas e ser convertido para transporte.
Assim como também o avião de transporte pode ser convertido para avião de passageiro. Então temos aí, então vamos ter aí 4 tipos de aviões aí, a partir dos anos 20 e 30. Transporte, né, seja de carga, seja de seres humanos, bombardeio, reconhecimento e caça. Também aí vamos ter os aviões de treinamento, né, aí já aviões de conversão para pegar o piloto e treinar nas especificidades, né, quase que não sai, de cada tipo de avião. Até mesmo se a gente fizer um paralelo com o automobilismo, né? É muito diferente dirigir um Fusquinha e dirigir uma carreta. Teve até o caso da Guerra do Vietnã, que a Força Aérea estava sem pilotos, né, de bombardeio e pegaram lá alguns pilotos de Phantom F4 para manejar os B-52 de uma base para outra, né? E o resultado foi uma droga, né? Aí nem sei se o cara sobreviveu, né? Mas só que aí o cara levantou de uma vez, né, o B-52, que estava acostumado a fazer isso com o Phantom, né? E acabou com a cauda, né? Então, e nem lembro mais, faz tanto tempo que eu li esse relato, né? Nem lembro mais se o cara conseguiu ainda pousar de boa ou se espatifou na sequência. Então, aí você tem que ter o treinamento, né, dessas tripulações para saber manusear aí o equipamento. Porque aí também, conforme avança-se tecnologicamente, você vai ter um equipamento muito mais complexo. Então, aquele avião frágil de 1915, que era ripas de madeira cobertas com lona, onde o piloto ia sentado em cima do tanque de combustível e sem usar paraquedas, olha só, né, que perigo, né? Não é à toa também que a média de vida de um piloto de caça em 1914-18 era de 3 semanas, né? E aí você passa a ter aviões completamente de metal. E aí passa a ter vários instrumentos que vão acrescentando complexidade, né, na navegação. Então, vamos ter um crescimento de complexidade gigantesca. E a Segunda Guerra Mundial vai crescer mais ainda, né? Aí, quando, por exemplo, se coloca o radar. Quando se inventa o radar nos anos 30, era um equipamento gigantesco, né? Os ingleses vão ter que instalar antenas imensas. E já no meio da guerra, ambos os lados já conseguiam usar aviões que carregavam radares. E isso vai ficando cada vez mais, o avanço tecnológico vai dando saltos aí tremendos, né? Todo o treino que a gente faz em simulador, né, de procedimento de emergência, ajudaram muito, porque as ações tomadas evitaram um desperdício maior, seja material, seja da própria vida humana. A aviação de caça ela foi importante na Primeira Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial levou ela a patamares que o mundo nunca tinha visto, né? As tecnologias eram mais letais, os aviões eram fabricados em muito maior escala, muito mais pilotos sendo treinado. A aviação se torna muito mais crucial nesse momento, né? Então eu te pergunto, qual foi a importância da aviação na Segunda Guerra Mundial em termos gerais? Nas próximas perguntas eu vou focar em pontos mais específicos, mas aqui, de maneira um pouco mais geral, qual a importância da aviação na Segunda Guerra Mundial? É impossível, é muito difícil, né? É impossível, mas é muito difícil reimaginar a Segunda Guerra Mundial sem a aviação. A aviação foi, assim, a parte essencial da luta. É claro, né, que quem continua conquistando o território é o soldado de infantaria. Ou seja, foi o Exército Vermelho entrando em Berlim que derrotou os alemães, e não o bombardeio estratégico, né, as fábricas alemãs. Né, foi o soldado. Mas o avião na Segunda Guerra Mundial tem assim, um uso em todos os campos, todas as frentes. Né? Então, primeiro, quando a gente pensa nas batalhas navais, eu posso estar até enganado, pode ter acontecido alguma coisa depois, mas eu tenho a impressão que pelo menos a batalha naval mais conhecida, né, exclusivamente naval, sem uso de aviões, foi a Batalha do Rio da Prata, quando o Exeter, Achilles e Ajax, cruzadores britânicos, enfrentaram o encouraçado de bolso almirante Graf von Spee. E a batalha foi vencida pelos britânicos blefando. Eu tenho para mim que se o comandante do Graf von Spee, o capitão Langsdorff, soubesse jogar pôquer, ele teria reconhecido o blefe e não teria caído naquilo. Mas o si não existe, né? Então ele caiu no blefe e afundou o próprio navio. E ali foi uma batalha exclusivamente naval. Depois disso, não houve mais batalhas navais na Segunda Guerra Mundial que não envolvessem o elemento aéreo. Então o Bismarck, né, orgulho da marinha alemã, o maior encouraçado do mundo enquanto navegou, e depois ele foi superado em tamanho pelo Yamato e Musashi, né, que também foram afundados, e depois os encouraçados estadunidenses classe New Jersey superaram em tamanho também. O
Bismarck era uma obra-prima da engenharia da época, né? Tanto que no início de 41, quando o Hood, né, que era o orgulho da Marinha Britânica, cruzou o caminho do Bismarck, o Hood foi afundado em 5 minutos, né? O Bismarck acertou uma salva, concentrou os canhões no Hood, né? Acertou uma salva bem no paiol de munição e no motor do Hood. O Hood explodiu, partiu ao meio e só 3 marinheiros do Hood sobreviveram. Mas aí depois, né, o que levou ao fim do Bismarck? Quando os aviões do Ark Royal, né, os Fairey Swordfish, que eram biplanos torpedeiros, sobrevoaram o Bismarck e conseguiram acertar, né, um torpedo acertou o leme do Bismarck. E aí o Bismarck não conseguiu mais manobrar, né, ficou navegando em círculos, até ser cercado e afundado pela Marinha Britânica. De novo, a história contrafactual não existe, se não existe. Mas aí podemos falar sem medo de errar que se o Bismarck tivesse cobertura aérea, o Swordfish não teria acertado o torpedo. Mas o que prova aí que a partir aí da caça ao Bismarck já não tivemos mais nenhuma batalha exclusivamente naval. E aí também tivemos o afundamento da frota italiana, né, em Taranto, também pelos Swordfish britânicos, né, com torpedos. Mas quando a gente pensa na Guerra do Pacífico, todas as batalhas do Pacífico foram feitas entre grupos de porta-aviões, onde raramente os navios estadunidenses e japoneses se avistavam. Ou seja, o Musashi e o Yamato, que eram formidáveis, imagina só eles cruzando com congêneres estadunidenses. Eles teriam tido uma vantagem tremenda. Mas só que eles não tiveram nem essa chance, porque foram afundados pela aviação. Ou seja, então quando a gente pensa Pearl Harbor, Midway, Mar de Coral, que foi antes do Midway, depois todas as outras batalhas, né, tudo foi feito a partir de aviões embarcados. Então o porta-aviões torna-se aí um elemento essencial para a guerra naval. E isso eu só falei do mar até agora, né? E aí quando a gente pensa também em todo o suporte tático que a Luftwaffe deu à Blitzkrieg, né, com seus Stukas atacando, que inclusive a Batalha da Inglaterra, a grande sorte dos ingleses na Batalha da Inglaterra é que a Luftwaffe era uma força aérea tática, não era uma força aérea estratégica. E aí, é claro, aí nesse sentido, né, ser estratégico no ponto de levar toda uma campanha de guerra sozinho, não apenas uma batalha aqui e outra ali. Quando a gente pensa em força estratégica no sentido de bombardeios, está pensando em bombardeios de longo alcance, né, capazes de atacar a infraestrutura. Na Batalha da Inglaterra, a Luftwaffe que era uma força tática, foi obrigada a lutar estrategicamente e fracassou. O principal caça da Luftwaffe, o Messerschmitt 109, partindo ali das bases do litoral francês, eles só tinham 10 minutos de combustível para sobrevoar Londres. Como é que se faz uma batalha aérea em 10 minutos? É impossível. Então, inclusive, muitos pilotos ingleses ou morreram, né, ou foram capturados aí por falta de combustível. Além, é claro, de ter morrido em batalha aérea. E aí, os alemães não vão desenvolver, a Luftwaffe não desenvolveu uma força aérea estratégica, de bombardeios estratégicos e de caça de longo alcance. Coisa que os Estados Unidos vão fazer. Então, quando a gente pega lá todos os bombardeios da Boeing, né, o B-17, Fortaleza Voadora, né, e o B-29, a Super Fortaleza, então com grande capacidade de carregar bombas, com grande autonomia. Então aí você tem aí foi possível botar a Alemanha sob pressão 24 horas por dia. Os ingleses atacavam à noite, né, com seus Lancasters Short Stirling, e os estadunidenses atacavam durante o dia. E é claro, com grande perda. Então a perda, né, que os tripulantes de bombardeios da Força Aérea do Exército estadunidense teve, né, foi assim, gigantesca. Mas eles tinham vários jovens, né, eles podiam se dar o luxo, né, de gastar vidas humanas. Agora já também chama atenção, né, outro avanço tecnológico da guerra, a tecnologia dos mísseis terra-terra, desenvolvida pelos alemães, que eram chamadas bombas voadoras, né, enquanto a V1 ainda mesmo parecia uma bomba voadora, né, já que inclusive ela podia ser alcançada por aviões de caça modificados. Spitfires conseguiam abater as V1, mas quando os alemães lançaram a campanha da V2, aí a coisa mudou, né? O único modo que os aliados conseguiram parar com o bombardeio das V2 foi conquistando os campos de lançamento na Alemanha, né? Em Peenemünde. Apenas assim, né? Porque a V2 era impossível de ser abatida. Era um míssil que voava quase Mach 5, mais de 5 vezes. Mach 5 é 5 vezes a velocidade do som, a nível do mar, e não tinha nada que pudesse
pudesse abatê-los. Então, todas as V2 que os alemães dispararam contra Londres atingiram o alvo. E enquanto a V1 ainda você ouviu o barulho dela chegando, a V2 não, era um míssil supersônico. Então, você só ouvia a explosão. Então, era algo assustador. E que isso também vai determinar, as V1 e V2 vão determinar o panorama da guerra aérea no futuro. E outra coisa que também vai abrir o espaço para o futuro, ou mais duas coisas, né? O uso de motores a jato. Então, britânicos vão desenvolver o Gloster Meteor. A Messerschmitt, né, a indústria alemã, vai desenvolver o ME-262, né, Sturmvögel, né, Pássaro Trovão, né, com motores a reação também, né, que aí você consegue atingir velocidades inacreditáveis. E ainda até o Messerschmitt fez o avião foguete, né, o Comet 163, né, que até uma das pilotas de teste do Comet era uma mulher, a Hannah Reich, que estava viva até pelo menos nos anos 70, anos 1980. Uma vez eu vi uma entrevista com ela no documentário, né, a velhinha comentando lá como é que o avião subia, que era... O Comet decolava e a impressão que você tinha é que o seu estômago tinha ficado na pista de pouso, né? Assim, uma força G impressionante. E além da tecnologia dos jatos, né, eu já falei aqui de radares, jatos e mísseis, e é claro, entra a questão nuclear. Se bem que a questão nuclear mais a gente deve considerar já como prenúncio da Guerra Fria, né? E não como algo assim, cronologicamente pertence à Segunda Guerra Mundial, mas politicamente as bombas de Hiroshima e Nagasaki já pertencem à Guerra Fria, né? Foi uma declaração de intenções dos Estados Unidos. Nós temos essa arma e ela faz isso. E para que ninguém reclame do jeito que reclamaram com Hitler, que ele estava matando gente branca, vamos usá-las num povo não branco, né? Inclusive com esse detalhe, né? Que faz toda a diferença. Faz muita diferença. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Durante a Guerra Fria, qual foi o papel da aviação de combate durante essas décadas? Onde e como ela foi empregada? Aí, de novo, pós-Segunda Guerra Mundial, vamos ter uma repetição, né? Já de tudo a gente nem pode falar que foi o primeiro tragédia e depois farsa, né? Mas vamos ter a mesma farsa se repetindo. Porque assim como na década de 20, Júlio Douhet e Igor Seversky falaram que as batalhas terrestres eram inúteis, que só o bombardeio das cidades iam decidir as batalhas, na década de 50, falava-se que a aviação de caça praticamente ia morrer porque tudo ia ser decidido por mísseis. E mais do que ser decidido por mísseis, tinha a guerra nuclear, ou seja, o armamento nuclear. Então, bastava jogar alguns megatons no inimigo e acabou. E quem era partidário dessas duas visões estava completamente errado. Que é claro, né? Eu não estou dizendo, olha só, eu sou mais inteligente do que os caras. Quer dizer, do que alguns sim, mas... O caso também, porque hoje estamos aqui em 2024, né? Então hoje temos toda a perspectiva histórica, né, ao nosso lado. Enquanto nos anos 50, né, tentar prever o futuro, assim como tentar prever o futuro hoje, é, no mínimo, complicado. Então, acreditava-se que não haveria mais combates aéreos como na Primeira Guerra Mundial. Como Manfred von Richthofen e seu circo voador, era assim que era chamado lá o primeiro esquadrão de caça, né? Que Boca criou as esquadrilhas, as jastas. E Manfred, seu melhor aluno, juntou 4 esquadrilhas e criou um esquadrão, o JG-1 Richthofen, né? Que reunia 4 jastas, né, como eu falei, mas pelo uso de cores berrantes, como eles usavam na Grande Guerra, foi apelidado logo de o circo voador de von Richthofen, que é um nome muito massa. Pois bem, circo voador, né? O nome sempre será muito legal. E aí, você pensava que essa era romântica tinha morrido. Um avião contra o outro, tentando metralhar o outro, que inclusive, a partir depois dos anos 50, as metralhadoras, os aviões não vão carregar mais metralhadoras e sim canhões. O que quer dizer uma coisa e o que quer dizer outra? O que é um canhão? Você não é aquele canhão clássico de batalha, mas um canhão, nesse termo específico de uso da aeronave, é uma metralhadora com munição explosiva com calibre superior a 20 mm. Bom, para alguns engenheiros, para alguns visionários, até mesmo isso estava já fora de moda, já estava condenado ao esquecimento. Tanto que um dos aviões mais bem-sucedidos, apesar de tudo, ainda foi bem-sucedido, apesar disso. Um dos aviões mais bem-sucedidos da Guerra Fria, o Phantom II F4, né, produzido pela McDonnell Douglas, ele foi projetado sem canhão interno. Ele só
carregava mísseis, né? Ou seja, 4 mísseis de curto alcance e 4 mísseis de médio alcance. E quando você dispara todos, pronto, se você está no salvo, você está desarmado. Porque só se imaginava que os combates seriam só entre mísseis. Então, na Guerra do Vietnã, tiveram que correndo adaptar pods externos, né, com canhões para o Phantom ter um canhão para se defender e para atacar. E só o modelo F4E do Phantom que adaptou-se um canhão Vulcan, né, de 20mm no nariz. Que aí ficou o nariz do Phantom F4E ficou todo deformado, né, todo esticado para frente, né, em vez daquele nariz bonitão da versão F4J. Ou então da F4D, né, que é o meu predileto, com um sensor todo rombudo lá faz a curvinha lá de infravermelho. Basta vocês procurarem aí no Google, que terá aí a foto aí dos modelos F4DE e o J que não tem sensor nenhum, né, que é todo limpo. Mas o Phantom, ele vem com esse erro de projeto. Mas por quê? Porque imaginava-se que combate aéreo a curta distância não existiria mais, que tudo seria resolvido pelos mísseis. Errado. E aí o engraçado, né, para substituir o Phantom, que o Phantom virou avião padrão de caça e caça-bombardeio, tanto na Marinha dos Estados Unidos quanto no Exército, quanto na Força Aérea dos Estados Unidos, e para substituir o Phantom a partir dos anos 70, tiveram que fazer o F-14, F-15, F-16 e F-18, né? Tiveram que fazer 4 aviões para fazer tudo aquilo que o Phantom fazia. Mas a grande questão aí, na Guerra Fria, a mais preocupante, vai para a questão dos mísseis, vai para a questão da bomba nuclear, né, dos armamentos termonucleares e depois dos mísseis. Porque aí, quando a gente imagina a corrida espacial, né, os russos chegaram primeiro no espaço, foram os primeiros a colocar um homem no espaço e tal, e aí o pessoal fala, mas os Estados Unidos chegou primeiro na Lua, mas nunca foi objetivo da União Soviética chegar na Lua, né? A preocupação soviética estava em desenvolver estações espaciais, né? Coisa que até hoje eles têm uma tecnologia superior. Mas o subtexto da corrida espacial que é o que devemos prestar atenção. Pois se um país tem tecnologia para levar um homem da Terra até a Lua ou da Terra até o espaço, também ele terá tecnologia para levar ogivas nucleares às suas bases até os alvos no país adversário. E aí a gente está num ponto que até nem cabe fazer uma comparação, né, com o antigo bombardeio aéreo da Segunda Guerra Mundial, com o que pode acontecer, né, a partir da Guerra Fria. Por quê? Se você tivesse um sistema de defesa aérea extremamente eficiente na Segunda Guerra Mundial, se conseguisse abater, por exemplo, 90% dos aviões, isso é altamente eficiente, os 10% faria algum estrago. E é claro que aí também a força atacante tem que pensar sempre, se cada ataque que eu tentar desses, eu vou perder 90% dos meus tripulantes, então a curto ou médio prazo não vai dar certo, eu vou parar de voar por falta de pessoal. Já no caso dos mísseis termonucleares, mesmo se você faça um escudo antimíssil eficiente assim, vamos dizer até mais eficiente ainda, que abata 95% dos mísseis nucleares, o seu problema estará resolvido? Não, porque os 5% dos mísseis nucleares que vão passar vão destruir o seu país. Bom, então só existe uma única coisa sensata a se fazer com armas nucleares, não utilizá-las. Que é o que temos o chamado equilíbrio do terror. Eu não uso armas nucleares no meu inimigo, porque senão ele vai usar em mim também e nós dois vamos amargar terrivelmente, né, as consequências desse ato. Que até uma coisa que um pensador estratégico estadunidense falava, né, Bernard Brod. Brod falava que a dissuasão nuclear, ela nunca foi perfeita. E porque se fosse perfeita, Estados Unidos e União Soviética teriam teriam feito guerras entre si, cada lado com certeza absoluta que o outro não usaria armas nucleares. Se, e somente se, a dissuasão nuclear fosse perfeita. Como a dissuasão nuclear não é perfeita, a gente pode confiar nos mecanismos de decisão dos seres humanos? É claro que não. As paixões humanas não são lógicas nem sensatas, as paixões humanas acabam sempre levando com que se serre o galho de árvore onde se está sentado, né, para usar essa velha figura. Então a dissuasão nuclear só funcionou porque ela é imperfeita. Por quê? Como não se pode confiar, né, nas decisões humanas, Estados Unidos e União Soviética evitavam até entrar em guerra convencional, porque uma guerra convencional podia muito bem escalar para uma guerra nuclear total. Então a única coisa sensata a fazer era nem em guerra de travesseiro começar, nem
nem guerra de estilingue de grã, né? Nada disso, para não escalar até uma guerra nuclear. Porque aí, pelo menos até agora, né, até o momento que estamos gravando aqui, não sei se eu posso falar isso, né, se não puder aí o Wikileaks tirando a edição, até agora, 17 de junho de 2024, 15h14 da tarde, no mundo nunca houve guerra entre duas potências nucleares. É bom falar o horário, porque se começar uma daqui a 5 minutos, para ninguém me xingar, o que vai acontecer daqui a 1 minuto eu já não controlo. Pelo menos não controlo, além do ambiente aqui das 4 paredes que eu tô. Mas, até agora, desde a primeira explosão em Hiroshima até agora, nunca 2 países com armamento nuclear entraram em guerra entre si. E, obviamente, né, se a gente tentar concluir daí que armar todos os países do mundo com mísseis balísticos nucleares vai garantir paz, também... Eu continuo afirmando que eu não prevejo o futuro, mas isso tem uma probabilidade absurdamente gigantesca, superior a 99%, de dar errado. Não é uma boa ideia. Queria que fosse verdade, né? E aí pronto, aí seria fácil, mas não. Isso aí é a receita pro fracasso, né? Não é uma boa ideia. A Força Aérea Brasileira almeja um salto tecnológico sem precedentes. Desenvolver um caça supersônico de 6ª geração, integralmente concebido em solo brasileiro. E aqui eu queria abrir um espaço para você falar sobre a história da aviação de combate no Brasil. Para responder isso, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, aí no começo do século XX, vou dar um passo para trás aqui na cronologia do episódio, mas eu acho que vale a pena falar um pouco sobre isso pro pessoal, para não deixar o nosso país de fora, né? Sim. Apesar do Brasil ter inventado o avião, então até aquilo ali que a gente combinou que não ia falar no início do programa, né? Mas eu chuto o balde para depois a gente, em outro programa propício, a gente fazer o debate, né? Uma pipa que precisa ser catapultada não é avião, ponto, né? Foi Santos Dumont que inventou o avião, fim. Apesar do avião ter sido inventado por um brasileiro, aqui a gente não avançou tanto quanto deveria. Usou-se, tivemos o uso bem esporádico, bem errático, né, de aviação na Guerra do Contestado, para observação e ataque a algumas colunas, né, e um dos aviadores do Contestado, inclusive depois caiu com o avião, lá, um dos aviadores que atuou na Guerra do Contestado, caiu com o avião dele e morreu. Então aí depois ainda vamos ter algum uso de aviação também errático, né, da mesma forma, na Guerra Civil Paulista de 1932, mas aí só vamos ter mesmo uma Força Aérea Brasileira sendo fundada nos auspícios da Segunda Guerra Mundial. Aonde ali, olha só, né, em 1944, a Força Aérea Brasileira tinha um avião de caça do mesmo nível que a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, né? Usávamos o P-47 Thunderbolt. E até por marca disso, né, a nossa Força Aérea vai adotar a nomenclatura estadunidense, né? Então, por exemplo, o Gripen, né, usado hoje pela FAB, tem a designação dele pela FAB é de origem estadunidense, né? O F-39. F de Fighter, caça. Mas então, a Força Aérea Brasileira, você tem um treinamento acima da média dos pilotos. Eu conheço muitos oficiais da Força Aérea Brasileira, né, e posso atestar isso. Temos nível de treinamento excepcional. Basta ver também, né, a qualidade da nossa esquadrilha da fumaça, né? Nenhuma força aérea que fosse medíocre ia conseguir ter uma esquadrilha como da fumaça. Mas sofremos aí com falta de equipamento, né, com poucos equipamentos. Mas por outro lado também, não dispomos aqui de nenhum inimigo terrível, né? Então o Brasil não precisa se armar. É claro que devemos manter uma força armada, mas força armada parece um investimento inútil à primeira vista, mas só que é melhor tê-la e nunca ser usada, esse é o melhor dos casos, do que não termos e ser necessário. É como seguro de carro, né, as Forças Armadas. Né? Então, gaste dinheiro com isso, né, por mais que seja caro, e também torça para que ela continue parada lá. Né? Ou seja, se as nossas Forças Armadas só se dedicassem a desfilar no 7 de setembro, né, e treinar, então estava perfeita a situação. Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, vamos ter contatos, né, com aviões de segunda linha, não de primeiríssima, né? Então, voamos aqui o Gloster Meteor, né, que era o avião britânico, né, de caça, por um bom tempo. Depois dos anos 70 vem os Mirage, e um pouco antes dos Mirage o F-5. E tanto o Mirage quanto o F-5 também não eram aviões de primeiríssima linha. Né? Em 1972, quando a FAB compra o Mirage 3, o Phantom II já
Estava em planejamento a substituição do Phantom II. Aqui aí vieram os projetos do F-15, aliás, F-14, F-15 e F-16. E depois do F-18 mais para frente, né? Então, mas agora, a FAB, né, para não falar que eu só reclamei, né, a FAB com o F-39 fez o melhor negócio possível. Mas havia o F-18 na jogada. Sim, e o F-18 tinha dois gigantescos problemas. O primeiro problema gigantesco do F-18. Ele não seria vendido para a FAB com garantia, a garantia que não haveria nenhuma, né? Com transferência de tecnologia. Nós teríamos ali um F-18 basicão. Não sei, como comprar um carro popular, né, concessionário, e ele não vinha nem com tapete, nem rádio, nem nada, né? Aquela coisa basicona. E a segunda desvantagem do F-18, ele só poderia ser usado em combate somente se os Estados Unidos concordassem. Ou seja, se entrássemos em guerra contra um aliado dos Estados Unidos, como a Argentina fez em 82, né, na Guerra das Malvinas, nós não poderíamos usar o F-18 porque os Estados Unidos não iam deixar. Então, é uma coisa idiota, né? Você tem um armamento que você só pode usar só em determinadas ocasiões e outras não. Ou seja, se você tem um armamento, ele tem que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e 52 semanas por ano. Ou seja, seria estupidez. E já o pacote do Gripen, que foi oferecido aqui para a Força Aérea Brasileira, veio com a promessa de transferência de tecnologia e, então, a oferta do Gripen foi a melhor possível. E é claro, né, que eu espero que ninguém aqui tenha a ilusão de que uma compra dessa de aviões de caça seja feita apenas por critérios técnicos, né? O pessoal se reúne, vê qual é a melhor proposta e pronto. É claro que teve, e é por isso que demorou, claro que teve uma pressão política gigantesca sobre o Brasil de todos os lados. Ou seja, até pelo fato do Brasil ter realmente comprado uma boa oferta, ter pego uma boa oferta que era o Gripen, mas, por exemplo, a gente nem chegou a estudar a oferta russa direito, que acredito que era boa também, mas aí, é claro, teve mais pressão ainda para a gente não aceitar a oferta russa. Isso aí não é feito sem pressões políticas gigantescas, né? Então, a FAB é isso, né? E, por último, né, o último bloco aqui, aviões de caça e drones, a tecnologia do drone ainda é nova, né? Que ainda há muito que se... A única diferença, basicamente a diferença do drone para o avião de caça é que o drone é bem menor e o piloto do drone está longe. É claro, aí eu acabei de falar de todo o perigo, né, de previsões para o futuro, mas vou me arriscar a fazer uma aqui. E também, se alguém tentar me contradizer, aí eu falo, não, mas ainda espere mais um pouco, né? Ainda posso me defender. Que a minha aposta para o futuro, que é um prognóstico, veja bem, por mais informação que eu tenha, é um prognóstico. Posso estar errado, é claro que eu posso estar errado. Eu só posso acertar com toda certeza os resultados da rodada de ontem, né, do futebol, que aí sim já aconteceram, aí é fácil acertar. Mas eu aposto ainda que o avião de caça pilotado por um ser humano ainda vai continuar por muito tempo, porque é o piloto de caça no campo de batalha que pode tomar as decisões possíveis, né? Por mais que hoje o avião pareça um gigantesco console de videogame, mas ainda assim eu aposto na permanência do piloto de caça. Pronto. E bom, para terminar, eu queria te perguntar sobre o papel da aviação de caça hoje, né? Ela não deixou de existir, como você acabou de falar, você pressupõe que não vai deixar, mas hoje as tecnologias bélicas são muito mais avançadas, tanto dos aviões contra pessoal, contra outros aviões e tal, como também nos armamentos antiaéreos e tal. A aviação de caça hoje, ela é tão importante quanto no passado, ou ela perdeu espaço quando o assunto é alocação de recursos militares para outras formas de combate? E aí, com o uso de drones, ele se encaixa na categoria de aviação de combate? Bem, o drone ainda precisa, eu como historiador, eu preciso de mais alguma distância no tempo, né, para poder avaliar com mais propriedade o papel do drone. O drone parece ser, né, se a gente tentar vê-lo da forma mais objetiva possível, um mini caça ou um mini bombardeio operado à distância. Mas é com a desvantagem, né, do piloto, né, ele só ter as informações ali na tela, né, não poder ver a coisa em loco, né, então há como você tentar enganar, né, o drone. Tem aquele livro maravilhoso do Paul Virillo, que eu recomendo muito, Guerra e Cinema, né, que na verdade não é sobre filmes de guerra esse livro do Paul Virillo, é sobre a tecnologia de informação e a tecnologia de combate. Porque ao mesmo tempo que você tenta obter uma informação exata, também você pode tentar enganar
o seu adversário que tenta obter informações exatas. Então daí que... Então, na verdade, Iclis, a tecnologia, ela jamais é um ponto de chegada. É mais um caminho. Então, você faz-se aviões anti-radar, como o SR-71, né? Era, pela tecnologia, quando ele foi criado, de 1964, ele era invisível aos radares, mas os fabricantes de radares fazem radares capazes de enxergar esses aviões anti-radar. E aí você faz outro avião que escapa a esses novos radares e aí fazem radares melhores. É como também a estupidez de se criar barreiras antimísseis nucleares. Por que eu chamo isso de estupidez? Porque nunca você vai chegar, ou seja, você faz um míssil antimíssil nuclear e vão fazer um míssil anti-antimíssil. E a coisa não para, né? Técnicos de informática, né, de segurança, engenheiros de segurança da informação de um banco vão criar lá um firewall para evitar hackeamento e fraudes, mas os hackers vão bolar um jeito de suplantar essa tecnologia. E aí os engenheiros responsáveis vão ter que fazer uma nova tecnologia capaz de barrar a nova tecnologia. E por aí vai, ou seja, a coisa nunca para. Então, o papel da aviação de caça, para além daquela coisa romântica, né, de abates, não, eu sou... Imagina só o sucesso, né, que a gente faria numa festa, né? Sou o Major Del, aqui temos o Tenente Iclis, eu abati 37 aviões, o Iclis abateu 25, tá? Imagina só, né? Olha só que maravilha. Você tem esse papel romantizado do AIS, mas o principal efeito da aviação de caça é garantir o controle do espaço aéreo de um território, ao mesmo tempo que nega esse controle à força inimiga. Então esse papel nunca vai acabar, né? Então daí e o elemento humano é essencial, né? Então eu aposto ainda no futuro da aviação de caça. É claro, eu sou suspeito? Claro que sou, né? Eu admito, mas eu tô admitindo que eu sou suspeito, pelo menos, né? Que eu posso falar em minha defesa. Mas tudo leva a crer, né? Já passei aqui o programa inteiro falando que prognósticos são perigosos, mas tudo leva a crer que a aviação de caça ainda... E o piloto de caça, mais do que a aviação de caça, o piloto de caça ainda tem seu papel a cumprir, né, nos próximos anos. O avião de caça mais sofisticado da Rússia começou a ser usado na guerra contra a Ucrânia. Batizada de Sukhoi Su-57, a aeronave foi vista pela primeira vez em um ataque a uma ponte sobre o rio Teteriv na última semana. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou pelo assunto. Se você tivesse que recomendar até 3 livros sobre o assunto, o que você recomenda? Os 3 estão aqui, ó. O primeiro é esse Asas, do Tom Crouch, saiu pela Record em 2008, que até esse livro aqui foi barra pesada, né? Ele foi publicado poucos meses antes da minha defesa de tese, né? Então, eu estava acabando de escrever a minha tese, eu parei tudo para ler o livro, né? Para ler a parte sobre Grande Guerra, para ver se eu não ia deixar passar nada importante, né? Novo, né? Então, esse aqui é uma boa. O segundo livro é um livro que só se encontra em sebos, mas está barato assim, tá? Uns R$20, R$15. É esse Guerra no Ar, do Marechal do Ar Johnny Johnson. A única edição brasileira é que da Flamboyant, 1966. Que aqui, é uma história da aviação de combate desde a Grande Guerra até a Guerra da Coreia. Com a vantagem que o autor foi piloto de Spitfire na Segunda Guerra Mundial, né, o Johnny Johnson. Inclusive, abateu 38 aviões. E, é claro, o terceiro volume não podia deixar de ser, ou seja, é feio falar da própria obra, né? Eu acho bem feio, mas tem que falar, né? É o meu livro Sob o Céu das Valquírias, né? Que vai tratar aí das concepções de honra e heroísmo dos pilotos de caça da Grande Guerra, de 14 e 18. Essas são as 3 recomendações em língua portuguesa que eu faço. Então é isso, gente. Delmo, tem alguma consideração final? Eu acho que eu já falei tudo no último bloco, né? Ou seja, ainda vamos precisar de pilotos humanos, né? Então é isso. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam de que os livros citados aqui no fim desse episódio estão no post desse episódio aqui no nosso site historiafm.com. E claro, não se esqueçam de apoiar o nosso projeto em apoia.se/brigahistoria. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História.
Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.